Olá, bem-vindo de volta, meus amigos, para o futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000, e hoje nós vamos continuar a campanha de Vrax, o episódio 20, Como Derrubar uma Muralha. Bem, nós vimos que a guerra estava acontecendo no ar, na superfície e no subsolo. No último episódio, nós vimos como as batalhas embaixo das minas muitas vezes se tornavam rios de sangue devido aos reforços dos super soldados do caos, seguidores de Khorne, para a alegria do seu deus. Enquanto isso, na superfície, a última linha de defesa ao redor da grande muralha, chamada, no caso, muralha cortina, curtain wall, seria parede de cortina, era uma antiga fortificação com vários desenhos e pinturas e afrescos, mas não se deixe enganar pela beleza dessa muralha que foi construída há séculos. Ela também foi reforçada com fortes, com túneis inferiores, com bunkers, com locais para colocar armas antiaéreas e armas pesadas para apoiar o campo à frente, além de que os traidores não ficaram parados e reforçaram uma linha defensiva improvisada à frente dessa última muralha. Porém, agora a artilharia das forças de Krieg estava dentro do escudo Void e os tiros conseguiam chegar até essa região. Não existia um lugar totalmente seguro, porém os defensores ainda tinham peças de artilharia pesada muito bem colocadas e toda essa região já era triangulada pela artilharia dos traidores, fazendo difícil. E os duelos de artilharia geralmente causavam a explosão de pelo menos um ou dois das armas pesadas dos soldados de Krieg, fazendo difícil tu manter um padrão de tiro por muito tempo, até porque os defensores conseguiam reposicionar também as armas, eles aprenderam um truque ou outro durante todo esse tempo do sítio. Então, como essa última linha e essa fortaleza das muralhas de cortina era muito difícil de quebrar num ataque frontal, foi optado por dar a volta por baixo, e as minas do subterrâneo chegaram nos arsenais apenas para ser expulsos os soldados de lá. Mas um ataque direto, utilizar as minas apenas como meio de transportar soldados para dentro da cidadela, era um dos planos. O Kagori tinha outro plano para essas minas. Ele, num outro setor, não aquele que a gente falou no vídeo anterior. O vídeo anterior foi o setor 5746, esse aqui é o setor 5744, um outro pedaço da muralha e da linha de defesa. Enquanto os mineiros de Krieg estavam cavando, os engenheiros ali foram abrindo o buraco, eles descobriram um enorme e maciço pilar. Esse pilar era a fundação da muralha lá em cima, então eles acharam a base da muralha de cortina. Interessante. Quando foi voltado esse achado, foi comunicado aos oficiais do regimento, foi mandado para o comando imperial e o Kagori finalmente deu a ordem que ele estava esperando. Eles estavam procurando a fundação da muralha para fazer uma brecha lá em cima. Ele ordenou que os engenheiros nessa parte da escavação fizessem o mínimo de barulho possível e que outras minas fossem abertas ao redor, minas para divergir a atenção dos defensores, para que eles não soubessem o que estava acontecendo ali naquela fundação da grande muralha lá em cima. E os mineiros lentamente foram abrindo vastas galerias ao redor da fundação, até o momento certo. E para fazer isso, eu não sei se eu consigo expressar a tensão e a dificuldade que foi cavar sem fazer barulho.
Eles utilizaram picaretas e pás com um tecido amarrado na ponta para tentar abafar o som. Eles só cavavam enquanto a artilharia atirava lá em cima por algumas horas para fazer o máximo de barulho e interferência nos sensores inimigos. As outras minas ligavam máquinas a todo barulho para ninguém escutar os ruídos batendo tuc, 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 nessa mina aqui. Mas depois de alguns meses de serviço, uma enorme galeria foi cavada e os defensores não tinham ideia do que ia acontecer. Toneladas de explosivo foram sendo colocadas ao redor do pilar e ele foi posicionado para que a explosão fosse para cima, para tentar abrir um vão, uma brecha na defesa inimiga. Na posição que seria aberta a brecha, nesse setor 57-44, os soldados da infantaria se prepararam para tentar atacar o mais rápido possível no momento que fosse detonado os explosivos lá embaixo e tentar pegar os inimigos de surpresa. Se tudo desse certo e as coisas corressem de acordo com o plano do Kagori, ia ser uma invasão no estilo da anterior, uma penetração profunda nas defesas inimigas e toda a muralha teria que ser ou abandonada ou eles iam lutar sendo flanqueados e circulados e os defensores iriam morrer no total. Então seria uma chance de derrubar a última fortaleza. E por que isso é importante? Porque a Guerra de Vrax já estava acima do prazo, os recursos já tinham sido considerados caros demais e a administração imperial estava sinceramente cogitando começar a não enviar mais tantos recursos para cá. Então seria talvez a última chance do Marechal Kagori destruir a fortaleza e conseguir completar a sua missão. E o pilar, a base da fundação da muralha, se tu colocar muito explosivo ali, é possível que tu faça a muralha desabar, mas o objetivo era mais que esse. Eles botaram uma quantidade desumana de explosivos ali embaixo. O objetivo não era só derrubar a muralha, era destruir tudo que estava ao redor. Posições de armas pesadas, as trincheiras próximas, os túneis subterrâneos que levavam a essa região, tudo seria demolido na confusão, no pânico, com a maioria dos defensores mortos, seria muito fácil para a infantaria explorar essa abertura. Foi tudo planejado, todas as peças se encaixavam, mais outras peças pesadas de artilharia foram levadas para essa região. Mecanismos blindados, os tanques, os Bane Blades, os Lemon Russ e os Macários foram enviados para essa região e os enormes transportes de infantaria que tinham disponíveis os regimentos de sítio, os Gorgons, também foram enviados para cá. Seria uma brecha e eles teriam que fazer valer os preciosos minutos que o inimigo ia estar em choque pela explosão para poder fazer valer o ataque e penetrar na cidadela inimiga. E uma coisa só, eu falo que vocês sempre têm que aprender algo quando você vê um vídeo online. A inspiração disso foi na Primeira Guerra Mundial, em que tanto os alemães quanto os ingleses utilizaram minas para colocar explosivos debaixo de posições inimigas. A mais famosa e a primeira vez que foi usada foi na Batalha do Somme, só que não foi a maior batalha de todas, que foi a explosão. Na época tinha sido o máximo do máximo até então, só que em 1917 em Messines os ingleses colocaram toneladas de explosivo embaixo dos alemães e quando eles explodiram, os alemães eles estavam ocupando aquelas trincheiras da frente esperando um contra-ataque e morreram em torno de 10 mil soldados. Foi uma penetração, um buraco nas trincheiras dos alemães. E o comandante na época, o Sir Charles Harrington, falou: cavalheiros, eu não sei se nós vamos entrar para a história amanhã, mas eu sei que a gente vai mudar a geografia.
e a cratera dessa explosão está lá até hoje, formou um pequeno laguinho natural, natural, entendeu? E esse lago, essa explosão, a que está aqui na imagem, foi da Batalha do Somme. A explosão de 1917 foi maior. Até a explosão nuclear, ela foi a maior explosão do mundo criada artificialmente. Então, quanto mais você sabe, cavar buracos e explodir trincheiras funciona mesmo e mata um monte de gente. Não faça isso, não entre em guerra. Guerra é meio que bobagem, deixa a guerra na ficção. Mas, quanto mais você sabe, cuidado com o subsolo. E voltando aqui para Vracs, quando estava tudo posicionado, os explosivos estavam prontos para ser detonado, a ordem foi dada. A infantaria estava pronta para fazer seu papel, a artilharia estava pronta para fazer seu papel e os veículos blindados já estavam ligados e com o motor aquecido. Foi feita a contagem regressiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. A explosão gigantesca detonou a muralha, os fortes próximos, as construções dentro da muralha, os emplacements, seria os locais onde ficavam as armas pesadas, e toneladas de detrito foram para os ares e depois caíram numa região ao redor, esmagando traidores, veículos, trincheiras, com blocos gigantes de permacreto e metal retorcido, com terra, assim, uma quantidade absurda, e a nuvem de fumaça, por causa daquele solo poroso e arenoso ali de Vracs, ficou gigante, bem maior do que a explosão, e aquela fumaça fez meio que uma cobertura para o avanço dos soldados de Krieg. Os veículos de transporte pesados Gorgons, com ou Heavy Bolters ou Heavy Stubbers, que são metralhadoras pesadas em cima, foram correndo em toda velocidade. Que, olha, um veículo desse tamanho assim, nossa, que velocidade, mas ele é bem blindado, então, a não ser um tiro diretamente em cima, onde ele é aberto e a infantaria é transportada ali em cima, provavelmente iria apenas bater e ricochetear na armadura desse tanque. O inimigo ali desesperado, o que estava acontecendo, os soldados inimigos sem saber o que houve, muitas posições de defesa intercaladas simplesmente desapareceram em um instante e tiveram uma imensa dificuldade de parar isso aqui. Porém, aquela explosão enorme atraiu a atenção de toda a artilharia inimiga para aquela posição. No início eram poucas armas e artilharia atirando aqui, só que gradualmente foi vindo mais e mais fogos de armas pesadas indiretas de artilharia para tentar tampar o ataque que obviamente ia vir da direção daquela bola de fumaça ali, né? Então todo mundo começou a atirar ali, só que a fumaça deu uma proteção para os soldados que avançaram inicialmente. E antes do inimigo sequer tentar revidar esse ataque, eles já tinham avançado mais de metade da distância entre as trincheiras de Krieg e a última muralha. Os veículos pesados, os tanques blindados, foram passando por cima de posições de infantaria que estavam à frente dos inimigos, enquanto a artilharia de Krieg começou a sua contrabateria e fazer um ataque à frente da brecha, em direção ali da cidadela e das ruas e da cidade que ficava atrás da muralha, para evitar que alguém conseguisse chegar ali e os inimigos remanejassem as suas defesas, mantendo aquela região virtualmente com apenas os sobreviventes do ataque inicial. A artilharia de Krieg cantou nesse dia para tentar fazer os inimigos não remanejar a muralha e as defesas, enquanto a infantaria seguia junto com os tanques blindados, atirando em um ou outro bunker com um canhão de laço ou um heavy bolter, mas em geral ignorando ou atropelando as posições defensivas inimigas, indo em direção a brecha. Eles teriam alguns minutos preciosos que não poderiam ser perdidos. E os tanques, vindo agora com canhões pesados, continuaram atirando um fogo de supressão em qualquer arma pesada ao redor que ainda estava viva.
porque todos os outros soldados inimigos que estavam próximos começaram a vir para essa região para tentar tampar o buraco antes que os soldados de Krieg chegassem, apenas para ter que ficar abaixados nas suas trincheiras sob fogo de canhões automáticos, canhões pesados e aí morteiros e armas de fogo indireto da infantaria, enquanto os soldados de Krieg nos seus transportes pesados iam continuando avançando a toda velocidade. Infelizmente, uma maldita bala de artilharia pesada acertou um dos transportes Gorgons e matou todos os soldados da infantaria que estavam ali, porque o topo do transporte é aberto. Outro deles, após passar por um campo minado, ter um pedaço da sua esteira quebrada, ficou imobilizado no campo de batalha e teve que soltar os soldados antes. Outros dois, levou um tiro no combustível extra que eles levam em cima. O combustível começou a vazar e pegar fogo e o batalhão teve que sair correndo, enquanto vários soldados pegaram fogo ali assim, com combustível, explodiu o galão de combustível, o combustível foi para cima e molhou o tanque e começou a pegar fogo e espalhar fogo pelo Gorgon, no caso não é um tanque, né, é um veículo de transporte, mas começou a pegar fogo no transporte e como ele é aberto em cima, o pessoal que estava lá atrás também começou a queimar e a infantaria saiu correndo. Alguns tentaram se jogar no chão e girar, mas olha, muitos morreram queimados aqui nesse tiro de sorte dos Vraxianos. E outro dos veículos foi destruído totalmente pelo tiro concentrado de bolters e canhões laser que estavam na muralha, mas apenas 4 dos veículos Gorgons de transporte foram parados nesse assalto inicial, enquanto os outros continuaram a toda velocidade para soltar os regimentos de infantaria diretamente na brecha que eles abriram. Os soldados lá dentro dos Gorgons, vendo os tiros na sua cabeça, vendo aquela poeirada, estavam ansiosos para fazer o seu melhor e dar a vida pelo Deus Imperador, como é o de esperar de qualquer soldado de Krieg. Quando eles chegaram lá, infelizmente, eles não conseguiram chegar com os transportes até a cratera. Por quê? Porque os detritos que ajudaram eles na cobertura e derrubando outras posições inimigas impediam o acesso dos tanques super pesados e dos transportes até lá na cratera diretamente. Eles teriam que cobrir o resto do caminho a pé. As maciças rampas dos Gorgons se abriram e os soldados de Krieg, com um apito, começaram a descer correndo, correndo e começaram a continuar o caminho, ignorando muitas vezes posições e tiros inimigos, porque o objetivo deles era garantir que a brecha ficasse na mão dos soldados de Krieg e impedir que o inimigo conseguisse tampar ou reforçar a brecha. A velocidade era mais importante do que conquistar aquelas posições que eles estavam passando agora. E os veículos pesados fazendo o seu melhor para obrigar os inimigos a ficar de cabeça baixa ou evitar atirar na infantaria que acelerava, atraindo para eles uma enorme quantidade de fogo. Ainda bem, graças à sua armadura pesada, a maioria das balas de artilharia, de morteiros ou até mesmo das metralhadoras pesadas simplesmente batiam e caíam no chão sem fazer nada, ricocheteando na armadura, porque esses tanques super pesados contam com a blindagem para sobreviver. E com a infantaria agora apoiada por tanques, que também é uma coisa do Arnim Kagori, ali do Marechal e dos seus planos. Até então, geralmente os tanques são mantidos em reserva, mas a Death Korps aceitou as ideias estranhas do novo Marechal, porque ele mostrou resultado e que o plano dele funcionou na última vez, porque não dá para ele mais uma chance. Mas o que realmente fez a diferença foi a infantaria. Um dos batalhões, a primeira coisa que aconteceu foi o comandante, os assessores e o comunicador de Vox que estava com ele foram fuzilados por tiros de metralhadora logo que eles saíram do transporte.
os inimigos, mesmo que chocados ali pela explosão, conseguiram remanejar e trazer mais armas pesadas para as posições ali próximas da cratera. Infelizmente, eles não iam conseguir apenas correr desesperadamente e assumir posições lá em cima. Eles iriam precisar escalar um monte de detrito até chegar na cratera e depois passar pelo buraco da cratera, atravessar o outro lado e chegar lá em cima dentro da muralha e tomar a muralha de dentro para fora. Não era uma ordem fácil e o general e seus soldados agora tentando utilizar a cobertura e avançar um pouco mais lentamente, usando granadas para tentar lidar com as posições de metralhadoras inimigas, enquanto eles tentavam avançar e chegar na posição. Mas quem assumiu o controle nessa hora aqui, acredite ou não, foi um comissário. Geralmente a Deathcore não gosta muito dos seus comissários, porque assim, o comissário, a função dele é tentar inspirar nos seus homens um amor fervoroso ao imperador e se sacrificar em nome da humanidade. Não tem ninguém no Império que faz isso melhor do que a Deathcore of Krieg. Então, geralmente, eles consideram os comissários como covardes, ou que eles simplesmente, assim, o comissário tem que mostrar que ele é mais corajoso do que os soldados da Deathcore. Então, essa a expectativa de vida mais curta é de um comissário da Deathcore, porque ele vai estar correndo na frente, ou ele vai ter que se sacrificar de um jeito idiota para mostrar para os soldados que ele não tem medo, ou ele não vai ter respeito nenhum. E em algum momento os soldados podem só ficar cansados dele e dar um tiro nas costas. Opa, desculpa senhor, errei. Então os comissários da Deathcore é o pior trabalho, acho que um dos piores trabalhos da galáxia aqui. Tu tem que convencer um fanático a ser fanático e um suicida a se suicidar. Mas ok, o comissário de um desses regimentos, provavelmente já veterano aqui da Deathcore, que conhecia os seus soldados, puxou a espada e falou: prossigam o ataque, homens, o Deus Imperador nos protegerá. E eles continuaram correndo e agora revigorados conseguiram destruir posição e mais posição dos inimigos, e os inimigos, vendo aquela espada de energia brilhante, focaram todo o tiro possível naquela coisa brilhante vindo na direção deles. O chapéu do comissário foi tirado da cabeça por uma bala, mas ele não foi ferido, ele estava realmente protegido ali pelo imperador. Enquanto isso, a artilharia dos dois lados fazia o máximo para evitar movimentos tanto dos inimigos quanto dos aliados para essa região. A artilharia de Krieg atirava por dentro ali da muralha para tentar fazer um fogo indireto e matar qualquer coisa que tivesse vindo na direção da brecha, enquanto a artilharia dos Vraxianos atirava em toda a região ali da frente, incluindo nos seus próprios soldados que estavam à frente da muralha. Parece que o caos não se importa muito com os seus soldados, diferente da administração imperial, que sempre vê você como prioridade, caro guarda. Disse ninguém nunca. Mas ok. Enquanto estava ali o tiroteio e a artilharia tentando proteger a brecha de reforços inimigos e a artilharia dos Vraxianos impedindo o movimento das tropas dos aliados com facilidade, o comissário continuou com seus soldados da infantaria em direção à brecha. Eles caíram no vão e começaram a escalar o que antes era a muralha, agora era um monte de ruína, em direção à parte superior para entrar na cidadela. Enquanto eles estavam escalando o outro lado da parede, de repente o comissário foi jogado a uns 4 metros de distância e morreu. Os soldados da infantaria olharam para cima e viram uma onda de Ogryns, os últimos Ogryns aqui de Vrax, os soldados que antigamente participavam do trabalho forçado e agora viraram aberrações cheias com lobotomias para não sentir medo nem dor.
cheias e cheias de marcas de tortura e queimadura, com um monte de estimulantes de combate, fazendo dessas criaturas cheias de adrenalina e ódio descer a colina, matando qualquer coisa que estivesse à sua frente. Os soldados em choque pararam, baixaram as armas a laser, miraram bem e começaram a disparar coordenadamente, matando um por um desses Ogrins que vinham loucamente, enquanto os Ogrins continuavam atacando eles. Foi um combate sangrento, muitos guardas foram jogados para baixo ali da cratera, foram cortados cabeças, os Ogrins com armas improvisadas amarradas nas mãos, perfuraram soldados inteiros com um soco, antes apenas para ser derrubados por vários tiros disparados das armas a laser, derrubando o Ogrin de joelho e depois caindo. Enquanto isso, os tanques não podiam chegar nessa região, apenas a infantaria estava ali, porque os tanques, por causa dos detritos, tinham que ficar mais afastados, dando fogo apenas indireto, tentando impedir que os inimigos atacassem pelos lados e encirculassem esses soldados da infantaria. E os Ogrins, um por um, foram sendo derrotados, e lá em cima começou um tiroteio. Os Vraxianos, apesar da barragem de artilharia das forças de Krieg, conseguiram desbravar os tiros de artilharia. Provavelmente dezenas deles morreram no processo, mas eles chegaram lá em cima e começaram a atirar. Esses aqui, também no meio deles, estavam os discípulos de Shafen, os antigos fanáticos do Cardeal, as tropas de elite ali, dos defensores de Vrax. Enquanto eles atiravam lá de cima, eles também trouxeram novas armas pesadas, mais canhões de laser, mais morteiros, para tentar impedir ao máximo o avanço dos soldados de Krieg nessa brecha. Se essa brecha caísse, é provável que toda a defesa de Vrax teria sido em vão e a guerra iria acabar em questão de, no máximo, algumas semanas. E eu vou dizer, os soldados de Krieg, que honra, que bravura, que bravato, porque eles continuaram lutando. Alguns regimentos foram reduzidos a menos de 1/3 do seu número inicial, mas eles continuaram lutando, sem o apoio da sem o apoio dos tanques, com a artilharia atacando apenas de forma indireta. Eles não pararam. Essa brecha valeria o sacrifício das suas vidas. E agora, com os Ogrins derrotados, porque o último deles finalmente caiu, eles tinham apenas que lidar com centenas de infantarias do inimigo atirando de cima de uma posição vantajosa enquanto eles subiam uma cratera. Uma coisa simples. Obviamente não deu muito certo e os soldados de Krieg voltaram a se esconder ali na ruína, e por algumas horas eles tentaram retomar as posições. Nesse momento, aquela fumaça que foi levantada pela explosão inicial começou a baixar. E os tanques que estavam atirando lá mais longe ficaram expostos a várias armas da muralha que tinham alcance devido à sua altura e conseguiam acertar os tanques. Os soldados da infantaria de Krieg começaram a perder o seu apoio maior e as armas da muralha, uma a uma, começaram a virar na direção deles. Canhões pesados e automáticos, armas antiaéreas que conseguiam atingir o nível do chão, várias metralhadoras pesadas, heavy bolters, começaram a atirar nos nossos heróis. Mesmo protegidos ali pelos detritos e pelas ruínas, eles não tinham muita resposta contra isso. O seu fogo, assim, 1 ou 2 tiros de laser, vai fazer o quê contra uma arma automática antiaérea que vem de uma muralha que está a quase 800, 900 metros de ti? E quanto mais tempo se passava, mais e mais Vraxianos apareciam ali na região da brecha. E os Vraxianos, como eu disse, começaram a trazer armas pesadas. Nesse ponto, até os tanques lá atrás começaram a perder os seus números,
Por mais blindado que o tanque seja, a melhor armadura é tu não ser atingido. E no 40.000 as armas são mas bem avançadas. Twin Linked Lasers, armas de artilharia começaram a cair nos tanques agora totalmente visíveis, os veículos de transporte dando ré e fugindo dos Gorgons, e a infantaria, se ela ficasse ali, ela seria totalmente aniquilada. Por mais um tempo, eles persistiram nesse ataque suicida, né? Vamos conversar que é impossível o que eles estavam fazendo aqui nessa situação, e eles já deveriam ter pensado que esse sacrifício não ia valer a pena. Mas os soldados de Krieg não desistem. Foi apenas quando as unidades de blindados começaram a ter várias baixas que, olha, os soldados são expendables, como é que é o termo em português? São descartáveis, mas os tanques não. E perder tanque não é legal. E os batalhões, os comandantes que restaram ali, perceberam, os oficiais, na verdade, os comandantes já tinham morrido, mas os oficiais que restaram ali perceberam que com um número tão reduzido de soldados de infantaria, eles não conseguiriam tomar aquela brecha. Eles perderam o fator surpresa, eles perderam o apoio dos tanques que agora estavam recuando, e a artilharia não conseguiu impedir o avanço dos inimigos para repor as tropas que morreram com a explosão inicial. Infelizmente, por mais que os soldados de Krieg sejam orgulhosos e queiram morrer pelo Deus Imperador, uma morte inútil é vergonhosa. É melhor sair dali e lutar outro dia e fazer a tua vida ter valor quando tu jogar ela fora. Obrigado, homens de Krieg, pela inspiração. Esses caras realmente fazem assim, se tu quer jogar a vida fora, pelo menos faz ela valer a pena enquanto tu faz isso. Olha só, galera, isso é moral. Meu Deus, não faça isso, sério, não faça isso na vida real. Mas no caso, os soldados de Krieg optaram por recuar e lutar outro dia, o que não é uma coisa fácil, porque na sociedade de Krieg, se fugir ou abandonar uma missão é uma coisa extremamente vergonhosa. O maior peso vão ser eles mesmos que vão botar neles, porque assim, ele não deu certo, a tua função, a tua missão maior, era isso que tu nasceu para fazer, tu não conseguiu. Qualquer um ficaria decepcionado, desistiria, abandonaria a missão, mas não os soldados de Krieg. Se não deu certo hoje, amanhã é outro dia para matar um herético e botar a tua vida em risco pelo Deus Imperador. E os comandantes ali desse setor, porque cada setor tinha um comandante diferente, ele falou: no próximo ataque eu vou pessoalmente puxar a linha, e junto comigo irão os granadeiros, os soldados de elite, para tentar explorar a brecha. E só que dessa vez não vai ser feito essas coisas desse novo Marechal Arnim Calori, essas ideias meio esquisitas de arriscar os tanques. Não vai ser assim. Nós vamos fazer do jeito de Krieg. Vamos começar amaciando o inimigo com artilharia, depois nós vamos usar ondas e ondas de soldados de infantaria até que a muralha quebre, porque nós não vamos quebrar. E no próximo episódio, eles vão tentar novamente explorar a brecha na muralha e acabar com essa guerra de uma vez. Já foi tempo demais, o prazo já tinha passado do limite, era hora dos soldados de Krieg mostrar o seu valor. Vejo vocês na próxima, tudo de bom e o Imperador protege.